Olá, meus queridos amigos, boa noite a todos, tudo bem com vocês? Eu espero que todo mundo esteja ouvindo, né, na minha voz e que as conexões estejam boas também nesse momento em que a gente precisa de muita tecnologia para se comunicar e é muito prazeroso a gente se encontrar nesse momento em que a gente vai fazer uma reflexão antes de fazer uma vibração juntos, daqui uns 20 minutos mais ou menos, naquele formato que a gente já está acostumado nos centros espíritas, de fazer uma preleção antes de fazer uma vibração e tomar o passe. E é sempre muito importante a gente abrir o nosso coração, abrir a nossa mente para o ensinamento, que é transmitido, que é colocado. É importante a gente abrir a mente para a reflexão que é feita nos minutos antecedentes à vibração, para a gente abrir o nosso campo mental, o nosso campo emocional e conseguir assim captar todas as energias positivas, os bons fluidos que cada um de nós é capaz de manipular positivamente e absorver isso para dentro de si e cada um à sua maneira aproveitar isso no seu dia a dia, a partir de agora, hoje à noite e nas próximas horas, amanhã e depois de amanhã. Então, é muito importante a gente pegar algum ensinamento de Jesus para preparar o nosso ambiente. E hoje a gente vai dar continuidade ao capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Nesse capítulo 10, bem-aventurados os misericordiosos, um capítulo muito importante, muito interessante, porque ele aprofunda um pouco mais o ensinamento do mestre, tentando resgatar o que já era ensinado lá nas tradições antigas do judaísmo, e ao mesmo tempo em que Jesus ele busca resgatar estes ensinamentos antigos, lá desde a época de Moisés, ele traz um novo enfoque sobre a doutrina de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E por que eu estou falando isso? Porque Jesus ele focou muito a sua mensagem, o seu ensinamento nos comportamentos, na maneira como cada um age no seu dia a dia. E esse comportamento é o segredo para cada um de nós vivenciar o reino de Deus em nossas vidas. E Jesus falou muito sobre esse tal reino de Deus, e na sua época eles falavam reino dos céus, em função de algumas peculiaridades da tradição judaica de não usar o nome de Deus, de Yahvé, em vão. Então, Jesus, tentando resgatar o que já havia de muito profundo espiritualmente falando na tradição judaica, ele começa a falar sobre o reino dos céus, trazendo a necessidade de olharmos para o comportamento cotidiano, para os nossos relacionamentos. E é muito interessante porque grande parte do ensinamento de Jesus se resume a isso, a maneira de se relacionar um com os outros. E na época dele, em que ele passou aqui pela dimensão material da vida, os relacionamentos sociais eram focados na vida de aldeias, de pequenas comunidades, e do comportamento do judeu médio, do senso comum, propriamente dito, nas relações humanas. É isso que vai determinar a maneira como aplicar os ensinamentos recebidos anteriormente e permitir que esse reino de Deus ele de fato faça parte do nosso dia a dia, que esse sentimento de confiança na vida, de fortaleza
e de certeza que todas as experiências da vida são necessárias em seu cumprimento para vivenciar essa promessa de Jesus de ter uma consciência pacificada, de ter uma consciência em comunhão mais refinada, mais profunda com a mente criadora da vida. Então, Jesus, nas suas andanças pelo território de Israel, na época do Império Romano, 2000 anos, ele cada vez mais tinha seguidores. Muita gente passou a segui-lo em função, claro, do seu magnetismo, da sua presença, da sua sabedoria. Ele tinha uma capacidade, e tem claramente, uma capacidade de aglutinar pessoas, de ajudar o povo simples daquele território, ao mesmo tempo em que ele traz uma mensagem de esperança. E essa mensagem ela é também envolta por sinais, e esses sinais na tradição dos povos antigos eram muito importantes para que as pessoas passassem a seguir um profeta. E Jesus, então, combinando todos esses fatores, como um ser humano muito sábio, ao mesmo tempo muito bondoso e preocupado com as questões sociais do povo que habitava aquele território em sua época, ele tinha uma presença de espírito e um magnetismo que chamava as pessoas, além de curar, além de orientar as pessoas nos seus afazeres. Então, por essas andanças, muita gente atrás dele, quando eles passavam novamente pela região do Mar da Galileia, ao norte de Israel, ele se defrontou cada vez mais com pessoas e dúvidas sobre o reino de Deus. E foi nessa ocasião, mais perto do fim da sua passagem pela terra, ele subiu num monte lá perto do Mar da Galileia, que na verdade é um lago muito grande, muito extenso. Ele proferiu o chamado Sermão do Monte. E esse sermão, ele é rico de ensinamentos, ele é rico de aprendizado. É um resumo muito profundo, muito sintético, muito conciso, melhor falando, do que ele quis passar para o seu povo na sua passagem aqui entre nós. E um dos pontos que ele abordou lá no Sermão do Monte foi a relação dos misericordiosos, das pessoas que, apesar dos problemas e dos hábitos e dos costumes culturais da época, de não perdoar, de não procurar resolver as suas desavenças e humildemente melhorar os relacionamentos e a convivência na comunidade, persistiam na aplicação dos mandamentos mosaicos e buscando perdoar sempre o seu semelhante que viesse a cometer uma agressão ou algum engano que comprometesse algum interesse. E Jesus ele chamou atenção sobre a necessidade de sermos misericordiosos e de sempre buscarmos o perdão para aliviar, primeiramente, o nosso mundo subjetivo, o nosso mundo interior, ao mesmo tempo de aliviar os relacionamentos sociais. Antes da gente aprofundar, é interessante a gente fazer um parênteses bem rápido sobre sobre o significado do termo bem-aventurados, da maneira como a gente recebe esse conceito hoje nas línguas modernas, na sociedade moderna, passa a impressão de um privilégio que alguma pessoa tem ao nascer como um dom divino, pelo fato de já saber perdoar, como no caso desse capítulo que Jesus fala sobre o perdão e a misericórdia, como se algumas pessoas fossem eleitas
e, consequentemente, se tornariam felizes por já compreenderem esse tipo de ensinamento, esse tipo de segredo espiritual, digamos assim. E esse conceito de bem-aventurança, ele vem da tradição judaica, da língua que Jesus falava, que era o aramaico, que tinha influência hebraica, claro, e o significado semântico e a carga semântica, melhor falando, do conceito de bem-aventurados, é mais no sentido de confiar, é mais no sentido de persistência, no sentido de que aquele que persiste no caminho correto, apesar das dificuldades, será feliz. Então, quando a gente ouve essa palavrinha mágica no Sermão do Monte de bem-aventurados, é nesse sentido, não é de privilégio, é no sentido de felicidade em função do esforço, da alegria de sentir o reino de Deus, mesmo na dificuldade, mesmo sabendo que as forças culturais de nossa época, hoje no presente, ou da época de Jesus, forçassem um comportamento social diferente da misericórdia, o fiel aos mandamentos divinos se esforçavam em aplicar esse ensinamento. Então, é desse esforço individual no segmento dos ensinamentos espirituais mais elevados que vai fazer o seguidor de Jesus ou o seguidor de qualquer religião feliz ou não. É na persistência desses ensinamentos, apesar das pressões sociais que todos nós sofremos no dia a dia. E no capítulo 10, Kardec faz uma reflexão muito, muito bacana, muito bonita sobre a relação do nosso comportamento com a misericórdia, lembrando tudo isso que Jesus falou. Ele começa esse capítulo, antes da gente ir especificamente nos itens de 16 a 21, que trata sobre a indulgência e sobre o momento certo de chamar a atenção de pessoas que cometem erros ao nosso redor. O mestre Kardec ele começa tratando esse capítulo de uma passagem em Mateus, que se remete claramente ao Sermão do Monte, em que Jesus ele fala a Pedro sobre a necessidade de perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Aqui ele frisa então essa importância do perdão, da gente buscar aliviar o nosso mundo interior de angústias em função de erros próprios e alheios, e ao mesmo tempo facilitar o nosso relacionamento com o próximo na vida comunitária. E isso é um atalho para a felicidade, para uma vida mais saudável, muito importante. Ainda mais hoje em dia, né, nos cursos de coaching e muitas outras religiões e filosofias, se fala muito sobre qualidade de vida. E a qualidade de vida tem muita relação com o mundo interior de cada um. E Jesus aqui, há 2000 anos, ele já frisava a importância da gente buscar essa pacificação do nosso mundo subjetivo para facilitar os nossos relacionamentos, na criação de pontes e de relações mais elevadas, mais frutuosas. Então, ao mesmo tempo que Jesus ele frisa a importância do perdão, do amor ao próximo, ele mostra muita sabedoria, porque ao citar essa expressão de perdoar 70 vezes 7, ele faz menção às tradições muito antigas do seu povo. Ele está se remetendo lá ao livro de Gênesis e dos outros 4 livros da Torá, em que se fala sobre dessa maneira para falar da infinitude da divindade nas vidas na vida das pessoas. Então aqui ele acaba mostrando
que ele realmente, mais uma vez, ele é um profeta, ele é o Messias prometido lá em Isaías, lá no Antigo Testamento, que além dessas particularidades na sua personalidade, como a gente falou no começo da reflexão, ele é um grande conhecedor das tradições do seu povo. Então, esse capítulo todo a gente vê Jesus frisando muito a importância de perdoar, de buscar o perdão das ofensas contra si e também o auto-perdão como maneira de aliviar a angústia no coração de cada pessoa para permitir um novo recomeço, um novo começo. E aí os espíritos, junto com Kardec, aprofundam essas reflexões e é muito interessante porque Jesus ele não teve tempo e nem condição de aprofundar essas reflexões, porque o povo na sua época não era letrado como a gente vê hoje em dia, nem na época de Kardec, e as pessoas da sua época não estavam preparadas para atingir as camadas mais profundas de conhecimento que ele trazia. E os espíritos, aqui no capítulo 10, começam a fazer uma série de reflexões no sentido de fazer o seguidor de Jesus a, primeiramente, olhar para os erros próprios. Se quando a gente se depara com uma situação de agressividade e a gente passa a sentir aquela vontade de contra-atacar, porque a gente passa por isso na vida cotidiana e é um sentimento humano, natural, os espíritos eles orientam muito nesse capítulo a fazer com que o seguidor de Jesus ele olhe para as suas próprias imperfeições, para os seus próprios erros, antes de proferir algum ataque contra um possível agressor. E sempre que for necessário se comportar dessa maneira, de contra-atacar, os espíritos eles frisam sobre a conveniência de se fazer, de pôr em ação tal atitude, porque a gente aprende com o acúmulo de experiência na vida que toda ação tem uma reação, é uma lei da natureza, é uma lei da vida. E quando a gente se depara com uma situação de agressividade, de conflito social, a gente vai ter que refletir sobre as consequências desse enfrentamento. Os espíritos aqui não estão falando que é para evitar todo tipo de conflito, porque muitas vezes, sobretudo quando se trata de interesses coletivos, de interesses comunitários, é importante apontar o erro cometido para evitar um mal maior. Mas ao mesmo tempo que eles falam sobre a necessidade de convenientemente entrar numa disputa em função de uma agressão externa em relação ao interesse comunitário, ao interesse coletivo, e os espíritos falam sobre a necessidade da indulgência e de não atacar por atacar. Olha só como que é um desafio profundo aqui. Os espíritos discorrem sobre a importância da gente sempre perdoar, da gente buscar pacificar o mundo interior, a nossa subjetividade, e ao mesmo tempo os espíritos esclarecem sobre o grau de elevação que a gente pode sentir em termos de proximidade com a lei maior, quando a gente tem indulgência para com os erros alheios, ou seja, de não ficar apontando os erros que cada um de nós percebe no seu semelhante, nos seus familiares, nas amizades, nos colegas de profissão, e chegando ao ponto da gente ter que chamar a atenção em função de algum interesse coletivo que é pesado, que é colocado em xeque.
E os espíritos, então, junto com Kardec, frisam muito isso. Sempre buscar primeiramente o perdão, sempre buscar primeiramente não apontar o erro por apontar simplesmente, para denegrir, para rebaixar o agente agressor, sempre olhar para si primeiramente. Será que não tem uma trava nos meus olhos? Será que eu não faço, eu não cometo os mesmos erros? E se após toda essa reflexão eu perceber que é necessário entrar nesse conflito temporário, medir a conveniência e a reação dessa situação na vida pessoal, e se for necessário, em função de interesses coletivos, isso é muito importante que os espíritos frisam entre os itens 19 a 21, aí sim, expor a situação e, ao expor o problema, novamente, buscar a misericórdia, porque nenhum de nós é perfeito, e sempre deixar de lado aqueles sentimentos mais primitivos que podem destruir, ao invés de construir novos laços ou de corrigir um erro de uma pessoa que cometeu um engano em função da ignorância. E por último, é interessante a gente notar que essas atitudes de misericórdia ao próximo, de buscar uma reflexão interior constantemente antes de tomar decisões mais sérias, elas são oportunas porque todos nós erramos. Hoje eu percebo o erro na ação de um colega, de um familiar, de um amigo. Amanhã pode ser eu, pode ser você, pode ser uma pessoa muito próxima, muito querida. E o que os espíritos mostram aqui é que quando a gente entra nesse ciclo virtuoso do perdão, da misericórdia e do bom senso, a gente acaba sendo perdoado com mais facilidade, porque a gente vem demonstrando esse esforço para não expor o sofrimento e a ignorância alheia na prática, no dia a dia. Então, quanto mais a gente se esforçar nesse tipo de caridade, que é a indulgência, que é o perdão, que é a misericórdia, mais facilidade a gente vai ter para encarar, para resolver erros próprios que cometeremos no futuro. Todos nós somos imperfeitos e uma hora ou outra a gente erra e a gente vai precisar desse perdão. É uma lei da vida, é uma lei da natureza, e essa sabedoria que os espíritos aprofundam do ensinamento de Jesus é muito bonito, é muito interessante, porque ele traz essa qualidade de vida que todos nós buscamos e que todos nós construímos um dia após o outro em nossas vidas. Então, pessoal, essa foi a reflexão de hoje, uma reflexão muito importante para a gente, pelo menos, se esforçar a colocar em prática. O espírita não é um espírito perfeito, é um espírito que busca domar as suas imperfeições, e os espíritos, junto com Jesus, nos coloca nesse caminho, nessa direção de, com bom senso, com carinho, com simplicidade, buscar esse reino de Deus, um tijolo em cima do outro, um dia após o outro, aproveitando cada experiência que a gente tiver ao longo de nossas vidas. Então, nesse ambiente, nós vamos fazer a vibração de hoje. A gente vai aproveitar esse ambiente de fraternidade que nos encontramos no momento para concluir a nossa reflexão, fazendo então uma vibração para acalmar os nossos corações e clarear as nossas mentes. Então, queridos amigos, vamos sentar numa posição confortável na cadeira, aonde estivermos neste momento. Vamos respirar profundamente.
e abrir o nosso coração e nossas mentes para a luz de Deus, para que essa luz possa clarear os nossos passos, os nossos caminhos, para que cada um de nós sinta na vida interior, lá no fundo do coração, a presença do Mestre Jesus, como um irmão mais experiente, um irmão que tem mais conhecimento, está sempre ao nosso lado a nos orientar. E assim, unindo os nossos corações a Deus, nós vamos agradecer a oportunidade que temos de poder nos conectarmos a Ti, Mestre Jesus, a Teus ensinamentos, a ter um pouco de contato com a Sua sabedoria, e assim pedimos coragem, persistência na aplicação de Seus mandamentos. Hoje, falando sobre a misericórdia, lembramos da importância deste esforço para termos mais tranquilidade, mais leveza no dia a dia, pois sabemos que somos imperfeitas e por isso rogamos a Ti que nos acompanhe nesse esforço, que permita que essa sabedoria aplane os nossos caminhos, nos ajude a resolver os desafios cotidianos, que possamos aproveitar estes conselhos de vida na construção de relacionamentos humanos mais saudáveis, mais propensos ao bem, à construção de amizades melhores, de relacionamentos familiares felizes, e que possamos todos nós sentir a Sua presença, querido Mestre Jesus, em nossas vidas, pois sabemos que lá no fundo dos nossos corações já temos essa semente de Deus, esse conhecimento, e que basta um pouco de esforço para que essa semente brote e frutifique numa árvore frondosa e resplandecente. Essa árvore fazendo parte de uma paisagem acolhedora, esverdeante, com uma brisa acolhedora a refrigerar o nosso rosto, a tocar os nossos cabelos, nessa paisagem tão linda de um campo florido e de um céu azul. Essa imagem, essa experiência já reside em nossos corações. E é isso que vamos pedir a Ti, Mestre Jesus, que possa nos auxiliar no registro dos ensinamentos e da reflexão de hoje, num canto especial dos nossos corações, para que possamos sempre acessá-lo quando for necessário. Obrigado, Mestre, pela Sua presença, pelos Seus ensinamentos. E agradecemos, por fim, a Deus a oportunidade de estarmos aqui mais uma vez e rogamos a Sua presença em nossos desafios. Fiquem com Deus, queridos amigos, e que a paz do Mestre esteja com todos nós. Tudo bem, pessoal? Essa foi a nossa reflexão de hoje. Nós agradecemos a presença de todos e que a gente possa
ter mais momentos felizes assim, de mais tranquilidade e serenidade, e que possamos em breve nos vermos fisicamente, nos abraçarmos, e enquanto não for possível, estaremos aqui, virtualmente, conversando um com o outro, aprendendo um pouco mais a cada dia. Pessoal, boa noite a todos, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, pessoal!